Olá e boa noite a todos. Sejam então bem-vindos a mais um episódio desta rubrica Histórias de Luz. Hoje vamos estar com o António Cunha, alguém especial, porque partilha comigo uma paixão em comum, que é o Parque Nacional da Peneda Gerês. E ele tem vindo a fotografar o Parque Nacional há muito tempo, o que fez com que todo este trabalho que ele tem vindo a fazer tenha culminado num livro que publicou em 2019, que vamos falar sobre ele durante esta entrevista. Portanto, fiquem aí para ver e vamos vos dar as instruções de como podem adquirir um livro caso estejam interessados. E eu também vos queria dizer, antes de avançarmos, que estas últimas semanas vocês têm reparado que não tem havido nenhum vídeo no terreno, por razões óbvias, quer dizer, eu posso alegar que estou a trabalhar e posso sair, mas não tenho feito, ok? E por isso é que não tem havido nada disso. Primeiro porque tenho tido as formações online e tenho estado ocupado com isso. Também, se quiserem, tá uns links em baixo para os cursos online. E depois estou sempre muito ocupado e não tenho dado para sair. São tempos estranhos e eu espero que, entretanto, as coisas melhorem e eu já consiga sair e fazer alguns vídeos no terreno, porque sinto falta de ir ao terreno e faz-me falta estar no Gerês, na verdade. Portanto, esperemos que as coisas melhorem e, sem perdermos mais tempo, vamos falar com o António Cunha. Até já. Ora, muito boa tarde, António. É um prazer ter-te Boa aqui. tarde. Alguém que partilha uma paixão em comum comigo, que é aí, o Gerês, que é uma maravilha. Com certeza vai ser uma conversa muito porreira. Vamos falar do teu trabalho e do teu livro, que publicaste há 2 anos, se não estou em erro, não é? Faz este ano, em outubro, 2 anos. Exato. 2 Fez anos. um ano em outubro passado. Tá, Faz em 20 de outubro, 2 anos. 20 de outubro. Muito bem. E então, a minha pergunta, para começarmos aqui a atacar, é: a fotografia faz parte da tua vida há quanto tempo? É uma boa pergunta. Quer dizer, como a fotografia evoluiu no meu caso, eu tive uma máquina fotográfica e ainda era muito novo. Portanto, Ok. tive um colega que trabalhava ainda do tempo do rolo, Ok. portanto, que trabalhava na Força Aérea e foi a Londres, e na altura ainda havia o mercado europeu, portanto, a gente arranjava equipamento mais barato quando alguém trazia, ou era de Andorra, ou naquele caso trouxe de Londres. E trouxe-me no caso era uma Olympus, acho eu, que era uma OM20, já não me recordo bem, Ok. acho que era essa a referência, mas também já nem sei da máquina. Mas nessa altura, como deves imaginar, a fotografia era para registrar as férias, meia dúzia de fotos dos amigos e alguma coisa que a gente tem aqui num álbum, não era no sentido sentido estético da coisa, era mais um registro. Para além de que era um passatempo muito caro, porque o facto de a gente ter que revelar as fotos e começar, não sabia se estava bem ou mal, tirava 24 ou 36 e 24 ou 36 tinha que dar para ir para o mês, não se podia tirar 240 e apagar 200. E portanto a gente revelava as fotos, metade, umas tremidas, outras, mas pronto, era. E foi aí mas aí não acho que isso seja uma paixão pela fotografia, isso na altura era uma forma de registro. Documentar. Depois a fotografia, no caso, mas depois houve uma fase em que eu sendo aqui do Gerês, como estavas a dizer, sou de Terras do Concelho de Terras de Douro, e estando aqui esta paisagem deslumbrante, eu quando era jovem não conhecia muito, portanto, se calhar não tinha outros interesses. Exato. E foi essa paixão de conhecer a Serra mais profundamente veio muito muito mais tarde do que, portanto, não sou um jovem da Serra. E, portanto, isso surgiu depois com um grupo de amigos que começámos a fazer caminhadas e eu tirava fotografias também no sentido de registrar as caminhadas. Portanto, a gente tirava entre os amigos para depois partilhar, não com o sentido de tirar fotografias aos locais, portanto, uma visão mais técnica ou mais vocacionada para a fotografia em si. Em 2011, portanto, fiz o mestrado em comunicação multimédia. Ok. E, portanto, tive também, houve disputado um interesse mais técnico sobre a parte da fotografia, que é da composição, que é da parte técnica. Isso depois, nesse grupo de caminhadas, passei a ter a gente tendo o conhecimento, faz com que a gente olhe para as coisas de maneira diferente. Exato. Portanto, se bem que nós nunca sabemos tudo, portanto, e estou nesta área, todos os dias temos
coisa a aprender, mas faz-nos olhar para as coisas de maneira diferente. Mas inicialmente, e durante muito tempo, as fotografias eram um mero registro das atividades, sem grandes preocupações de enquadramentos, né, portanto, então, desde que ganhaste esse interesse mais estético, não é? Portanto, fotografar com a preocupação da fotografia ter um aspecto que te agrada a ti e se calhar que agrada aos outros, que seja bonito de se ver, não é? Mas sempre, a partir desse momento, foi sempre a natureza que chamou por ti para fotografar. Sempre. Existem muitas, na fotografia, como em todas as artes, existem muitas áreas e eu algumas sou o consumidor e gosto muito de ver, mas não é o meu campo, não é uma coisa. Ok, gostas só de consumir, mas não fazer. Sim, em muitas coisas sou consumidor, mas não sou. E quais é que não são? é uma coisa que me desperte. Curiosidade? Hã? E quais é que são? Já agora o tipo de fotografia que gostas de ver, mas que não gostas de ver? Eu gosto muito por exemplo, eu gosto muito de retrato. Ok. É uma coisa que aprecio. Fotografia de rua, há quem faça isso muito bem. Sim. Mas é preciso. Há gente que faz isso muito bem. Mas não é uma coisa que me desperta o interesse de o fazer. Sou um mero consumidor. Ok. Na fotografia de retrato, por acaso, aprende-se muito no sentido, mesmo para pessoas como nós que fotografam paisagem, eu acho que se aprende muito no que diz respeito à luz, não é? Exatamente. Às vezes parece que é uma coisa muito simples, mas é muito complicado. Não, aquilo de simples não tem nada, caralho. Exatamente. mas a noção que tem quem não tem contato com isso é que acha que aquilo é muito simples de fazer. É bastante complexo e eu acho que nós, como fotógrafos de paisagem, às vezes aprendemos muito nesse tipo de fotografia por causa da luz. Exatamente. Tens a parte técnica que depois se utiliza noutras circunstâncias. Exatamente. Mas podem ser aprendidas ali. Vamos aqui começar a ver algumas das tuas imagens. Que eu agora fiz aqui a asneira. Estás a ver isto em grande, não estás? Estou. Temos aqui uma primeira imagem. Eu agora vou pôr a minha mão no fogo e vou arriscar a dizer que isto é perto de Lagoa. Acertaste. Estás a conhecer. Das fotografias que eu te enviei, eu quis fazer, quer dizer, não foram só preocupações, baseado naquilo que é os meus interesses. Portanto, eu adoro, como sabes, aqui a nossa serra, mas adoro também os garranes. Acho que ele dá a parte dos garranes na serra. Primeiro é um animal lindíssimo e fotogénico. E depois, naquele habitat natural, e livres, ganham uma dimensão que eu aprecio imenso. Adoro fotografar garranes e adoro tê-los ali. E por isso até foi uma das fotografias que eu coloquei, porque acho a paisagem com vida animal ainda acrescenta ali uma dimensão que às vezes a torna mais, no meu caso, torna mais atrativa. E depois também mandei algumas fotos, que depois vamos ver, que não são só da serra, mas são daquilo que eu chamo os meus locais aqui, recantos, pequenos recantos, onde pouca gente lá vai, fotografar muito menos, deve haver recantos onde tem aqui. Pois. Que imagino que sou eu que tenho fotografado neste sentido. Há muito é uma coisa que me dá um prazer acrescido. Há muitas artes que fotografam que eu acho que provavelmente se calhar nunca foram fotografadas, não é? Portanto, se foram em bosques, carvalhos meio escondidos, aquilo, opa. E isso dá-me muito mais prazer do que tirar a fotografia local que já foi fotografado milhares de vezes e já fotografias absolutamente. Eu não vou acrescentar nada, não é? Sim, mas no Jerez até é fácil encontrar coisas originais porque mesmo a serra há sítios que, opa... Nós estamos a falar do Jerez, quando se fala do Jerez é assim uma terminologia muito redutora, porque o Jerez é um parque e apanha, e quando a gente está a falar desde Castro Laboreira, desde que se apanha a Serra da Peneda, de Soares, da Amarela e o Jerez, portanto é uma dimensão, e eu conheço minimamente o parque, mas há muitas zonas do Soares e da Peneda onde eu tenho pouco, conheço, já passei lá várias vezes, já caminhei várias vezes por lá, mas conheço muito menos que o Jerez ou a Amarela, mas é uma dimensão e tem locais absolutamente deslumbrantes, mesmo fora daqueles menos conhecidos que, aliás, e tu sabes disso também como eu, conforme a gente caminha pela serra, cada vez vai-se descobrindo locais a cada momento. Em sítios que já passamos várias vezes, há sempre qualquer coisa ali que a gente não viu ou que só aparece em determinada altura do ano. Portanto, há coisas que passando lá várias vezes, a alturas do ano, há sempre novidades, não é? Aliás, esta fotografia até foi um exemplo disso que eu tinha dado, que é
nem é só o caso, é porque naquela altura estava o céu completamente escuro e parece que era numa peça de teatro, apareceu um foco Em que cima acendeu dos e cavalos. que iluminou os cavalos ali como se fossem atores numa peça a entrar em palco, que, Então, visto muitos giros. porque, e tu sabes isso, portanto, na altura, se a gente, a serra, por exemplo, só quando fotografamos paisagem aberta, como eu faço muitas vezes, quando temos céu absolutamente limpo, a maior parte das vezes é muito difícil, não se torna muito interessante, Sim, é mais complicado. é mais complicado. Fotografar a serra assim, a paisagem grande, não tem tanto impacto quando temos o céu limpo. Não, Convém, não, vamos olhar para outras coisas, olhar para a água, olhar para o chão, claro, claro. e começa a haver interesse, mas se não houver de facto aquelas nuvens, não é? Perdemos um bocadinho aquele impacto assim à primeira vista, e Claro. as sombras, tudo isso, e também dá aso a acontecer isto que está aqui, não é? A aparecer a luz no meio das Sim, nuvens, que é uma coisa que eu adoro, que é quando está tudo fechado e de repente ali ali um espaço na dança entre o sol e as nuvens em que as coisas. o diretor de luz É. acende o holofote para entrar o ator. Temos aqui mais uma. Isto aqui, eu penso que seja a casa do guarda ali. Isto já é na amarela, não é? É perto da fronteira, não é? Exatamente. Exato. Ali o posto de vigia do lado esquerdo Exato. e depois essas camadas que nos mostram as serras embaixo. Isso é no final de tarde, eu suponho que isso foi no verão, acho que sim. E que era é um caso de um momento de luz absolutamente, naquele caso, foi que eu gostei, que me mostra muito a serra ali, mostra as várias camadas da serra, essas camadas, e ali o posto de vigia como se estivesse a observar aquele pôr do sol. É um sítio muito, muito interessante, eu gosto de ir lá. E às vezes faço isto, eu acho que a fotografia é um bocado, quando se fotografa, é um bocado um ato isolado, um ato solitário. É. Porque precisa de. Quer dizer, quando eu faço essas caminhadas estamos a falar de um grupo de amigos, fazemos isso muito frequentemente, quer dizer, não posso estar a pedir a eles para esperar meia hora ou uma hora para ver Não. se o dia fica melhor. E, portanto, Fotógrafo, mesmo, um fotógrafo caminhar quando não se é fotógrafo é a pior coisa que se pode fazer. claro, claro, claro. E para o E fotógrafo igual, não é? eu nunca faço isso. Às vezes Claro. fico uns metros para trás, mas depois, Dá. até porque ninguém pode estar condicionado a isso. E, portanto, às vezes, nos finais de tarde, aqui, como é para pego no carro, vou até alguns sítios e espero para o final do dia, ou alguns sítios. Mas faço isso muitas vezes sem tirar fotografia nenhuma, ou se nenhuma que interessa, Sim, mesmo uma às questão vezes de um gajo vai. catarse no final do dia. Pois, às vezes basta olhar, não é precisar tirar fotografia. E então, basicamente, o Gerês é o sítio onde tu fotografas, mas há outros locais para os quais vais fotografar e não mostras tanto? Ou, quando digo Gerês, estou a falar do Parque Nacional. Sais daí ou gostas muito de ficar por aí e não vais a mais lado nenhum, assim, com o propósito de fotografar? Claro, gosto aqui. É uma questão de gostar e de ser mais prático, que é muito perto e, portanto, posso fazê-lo com mais frequência. Há um local que quem vai lá, eu adoro ir aos Picos da Europa, é absolutamente, é uma região. E também é antes, também ainda nas Astúrias, Somiedo também é muito bonito. Ok, mas Tem paisagens. são locais que gostas de visitar para fotografar? Exatamente, são locais muito. Mas eu por acaso não tenho reparado. Já agora, onde é que as pessoas podem ver o teu trabalho, se quiserem ver? É uma coisa que, aliás, como eu estou a dizer, fazer fotografia sem estar com essa preocupação de fazer para mim, portanto não tenho ainda, já tive, até porque sou da área, já podia ter feito um site, mas é sempre no adiar, mas podem ver ou na minha conta do Instagram, neste caso, ou no 500px, Ok. tem lá alguns trabalhos. Eu vou deixar os links aqui em baixo na descrição, se as pessoas quiserem ver. Eu depois, E tu partilhas também fotografias desses locais, dos Picos da Europa e de Só Medo? Ou não sim, partilhas? sim, Ok. algumas, menos, mas algumas. Sim. Também vou lá com muito menos frequência, como é evidente. Claro. Fazia questão até de ir lá este ano, mas, mais uma vez, a zona de Somiedo, na altura do outono, é absolutamente deslumbrante. Ok. E aqui perto, Sim, também, mas vai-se lá no stand de carro, não é? nem precisamos e é uma zona que eu também aprecio muito. E esta paixão, então, pelo Parque Nacional, não é? A gente sabe que, então, resultou nisto, não é? Resultou num livro Exatamente, que tu publicaste, então, a 20 de exatamente, outubro de 2019. Queres-nos falar um bocadinho do que é que te levou a querer
sim. passar esse trabalho que tinhas vindo a fazer até então, passar isto para o papel e pôr aqui e fazer um livro para mostrar a toda a gente? Qual foi o processo? Ok, Reparei que tens aqui pessoas que contribuíram com texto. Queres falar um bocadinho sobre isto? ok, claro que sim. Eu frequentemente, quando usava o Facebook, portanto, quando era um local onde se podia escrever alguma coisa assim, hoje em dia deixei-me disso. Há muitos anos. Eu tinha o hábito de publicar. Agora é um local mal frequentado. Não, estava a dizer que usualmente publicava quase diariamente uma fotografia e associava sempre um poema. Eu adoro poesia Ok. e acho que muitas vezes a poesia é uma forma de expressão, quase que às vezes nos traduz. Costumava dizer que a poesia ilustrava a fotografia, em vez de ser ao contrário, muitas vezes a poesia. E portanto, durante alguns anos publicava uma fotografia e associava todos os dias um poema a essa fotografia. E portanto, isso foi, mas sem intenção nenhuma. Isso depois foi-me várias pessoas me sentirem, porque é que não transformas isso num livro? E isso foi maturando ao longo do tempo. E depois também a convite do Presidente da Câmara, que é meu amigo pessoal, e portanto achei que mais do que fazer um livro, depois eu adoro Miguel Torga, portanto esse Nomadismo da Alma é uma expressão usada num poema lindíssimo do Miguel Torga, que também está lá a citação, mas depois posso ler, que eu adoro aquela parte do poema. E portanto, eu em vez de fazer um livro, eu achei que fazer só um livro tinha que ter várias coisas. Primeiro, não é um livro de fotografia, contrariamente. Isso é um livro com fotografias, que é uma coisa diferente. Portanto, a fotografia não é um objeto em si, é mais um livro documental. Ou seja, eu queria representar as zonas por onde eu caminho e as zonas aqui nesta região. Depois, não é só um livro do parque, porque houve alturas em que pensei que só pôr fotografias do parque ou só de Jerez e ficava ali com alguma coerência. Mas depois há pequenos locais aqui na freguesias muito próximas, onde eu ando, são locais menos conhecidos e que eu achei que deviam estar aí porque provavelmente são fotografias de locais que pouca gente conhece e que provavelmente, eu não sei se irei fazer outro livro um dia deste ou não, mas seria nesta altura uma forma de o registar, seria quase como um livro, como uma parte documentada, um livro de locais ilustrado com fotografias. Exato. Que eu não quero concluir as coisas, não é dizer que é um livro de fotografia, exato. Isso é uma pretensão que eu, nesse caso, não tenho de todo. Portanto, é um livro de locais ilustrados com fotografias. Os poemas, eu adoro Miguel Torga, como estava a dizer, e esses poemas, depois eu tentei, assim, não, vou colocar poemas para não ser só um livro de fotografia, achei que os poemas ali se enquadrariam. Na primeira fase tentei fazer com poemas de autores conhecidos, mas era um processo burocrático enorme, da Sociedade Portuguesa de Autores, depois aquilo era muito burocrático. Para cada poeta era preciso tinha que dizer a obra, tinha que ter autorização, portanto foi uma coisa que rapidamente eu desisti. E então, 7 autores que estão nesse livro são 7 amigos pessoais, que escrevem por prazer, porque escrevem como a gente tira fotografias, eles escrevem poesia. E então eu achei por bem convidá-los. Escolhiam eles, ia porem aqui alguns desses textos que eles escreviam, e portanto fazíamos aqui uma coisa, são todos amigos pessoais aqui desta região, também, são meus amigos, portanto, e eu convidei-os, e eles aceitaram, e foi um enorme orgulho que aceitaram. Tinha aí 42 textos, poesias, que de alguma forma ilustram também a região, ilustram quem conhece o parque, e quem não são de poetas que fora daqui desta zona, são todos aqui, e todos conhecedores do parque, muito, muito conhecedores. E portanto foi nesse sentido que depois, com o tempo, eu fui fazendo uma seleção, e é uma seleção desses locais, onde eu costumo, onde faço os meus passeios, minhas caminhadas, e que é quase um convite, ou seja, às pessoas que eu consulto, quem já conhece, até porque tem muitas zonas conhecidas, outras menos, mas as pessoas sintam vontade de conhecer. Foi mais nesse sentido que eu publiquei. E portanto fiquei aí um registro com 7 amigos, com os textos, e é um livro muito pessoal, é uma coisa que me deu enorme prazer fazer, mas sem a pretensão de eu querer dizer que é um livro de fotografia, é um livro com fotografia. Sim, ok. E eu reparei aqui que isto foi uma tiragem de 1000 exemplares. Exatamente. Não é? Ainda tens livros? Ainda tenho livros. Pronto. E para as pessoas poderem adquirir aqui depois eu posso pôr aí o contacto, podem mandar por mensagem ou por e-mail pessoal. Eu ponho os teus dados na descrição do vídeo também e se estiverem interessados em adquirir um exemplar, vale a pena.
Sim. Têm aí os dados do António para lhe pedirem um exemplar. E esses locais que tu dizes que estavam um bocadinho fora do parque, eu também reparei quando andava a passear pelo livro, e esses locais, eu não sei, posso estar errado, mas eram mais assim sítios com ribeiros e coisas assim. É isso? Passa muito Tu por se, locais desse género? isso se, logo no início tem um mapa que identifica as freguesias onde isso ultrapassa o parque. Ok. Portanto, tinha as freguesias que são aqui, exatamente, muito encostadas ao parque, portanto elas fazem todas as fronteiras com o Exato. parque, Porque apareciam mas lá em termos administrativos não pertencem à zona do Ok. parque. Mas tem Porque zonas que têm ribeiros, sim, uma parte apareciam de aqui floresta, ribeiros e assim que eu não conhecia o nome daquilo de lado nenhum. exatamente. Eu estou longe de conhecer os nomes dos ribeiros todos do Parque Nacional, como é óbvio, Nem eu, também não mas, conheço. olhava para aquilo e não havia nada ali que. Pá, eu também ando muito mais pela Serra do Jerez que pelas outras neste momento. Não podia ser num sítio qualquer, mas se calhar são esses locais, não é? Exatamente. Aliás, nas fotografias todas que não tenham referenciado PNPG na Ah, legenda é porque não são do parque, são da região ok, exterior ao parque. Todas as que têm o parque estão à frente referenciadas como ok, sendo ok. Pois então, parte da. nesse detalhe não tinha reparado. Sim, porque as outras não são de freguesias Ok, ok. mais próximas. E, portanto, eu achei que se não fosse nesta altura publicar esses locais, os outros provavelmente muito mais gente publica. Esse aí é mais difícil, portanto achei que deviam estar aí porque acho que às vezes centramos muito em locais sempre conhecidos Sim, e há muito para descobrir. É uma coisa que me dá enorme prazer. E nesta semana descobri um local aqui perto, a caminhar, que não tinha, entre Vilarinho e das Furnas, e uma zona que tinha lá uma mata que nunca lá tinha passado. Portanto, há sempre pequenos locais para se conhecer. E claro. isso é parte que me dá mais prazer, é ver coisas novas. Até mesmo quando ando no parque, há sempre coisas para conhecer. Portanto, Sim, quando sim, a gente sim. chega a um sítio que, se vamos ver alguma coisa que já foi fotografada 500 vezes, provavelmente achamos um sítio interessante, porque é sempre diferente estar lá, Sim, mas já vimos aquilo. sim, sim. É como a tua capa, não é? Aqui Porta Ruivas. Eu conheço isto há Exatamente. pouco tempo, não é? E isto vai-se vendo porque o pessoal passa lá e vai fotografando, porque isto é sem dúvida um local e muito imponente, não é? Para mim Claro. deve ser dos mais imponentes aqui do parque. Esta é uma parede gigante. Eu até não sei se dá para ver, mas só a falar disto até fico com pele de galinha. Não sei se dá para ver. O grupo que caminha comigo costumamos chamar a esses lugares são as varandas. As varandas. Fazemos sempre qual é a melhor varanda? A melhor varanda é a É, Porta Ruiva. é brutal. Sem dúvida que é um sítio fantástico. Mas há outros sítios que. E lá está, estes sítios são conhecidos e não são conhecidos, não é? Porque, quer dizer, Sim, quantas pessoas é que vêm aqui? Na verdade, é pouco, não é? porque não dá para ir de carro, não é? Hã? Não dá para ir de carro, não dá para Não, ir se a pé 5 comparares o número minutos. de pessoas que vê esta montanha ou que vê, por exemplo, o que vão dar metade na Serra da Estrela, não é? Quer dizer, Claro, não tem claro, nada a ver uma coisa com a outra. claro. Mas há sítios no Jerez que, se fores, por exemplo, lá a Cascata do Dourado, também há milhares de pessoas lá. Sim, claro, mas basta ir à Durante o cascata ano. mais acima que já é uma fração, pai, de 5% lá vai e já estou a ser Claro, otimista. claro. Um, vamos aqui ver mais uma imagem, ou várias. Ora bem, cá estamos. Isto aqui, não vou arriscar dizer onde é, mas se calhar é perto do Pé de Cabril, não? Não, é em Leonte, é a cabana de Leonte. Pois é, isso é por baixo do Pé de Ah, Cabril, não é? exatamente, porque ele sobe para o Mourão, para o Bidual. Sim, sim, sim. Portanto, num dia de neve, dá-se para perceber aí que estava a começar a nevar. Está a cair. Está aqui. Valente. E eu gosto particularmente desse destaque que tem aí nessas folhas. Acho que e com o ramo encaminha-me ali para a cabana do Bidual, Sim. num dia muito sui generis. Portanto, depois temos sempre assim às vezes são fotografias que nos dizem muito a nós, porque com uma fotografia desta há sempre uma história, há um dia de caminhada, há um conjunto de pessoas que foram connosco, há um momento que não está aí visível, mas que para nós é absolutamente, Claro, claro. que nos diz, e nós contamos uma história, neste caso um arquivo de memórias pessoal. Exatamente. Mas, Isto, por acaso está fixe porque tens aqui tudo muito escuro e a chuva, sim, um ambiente bastante pesado e depois ali o prado está mesmo limpinho e está, parece que tem um temperamento completamente diferente do imagem, não é? ainda E, não estava branquinho. e estes momentos
com este tipo de ambiente. Eu também adoro isto, não é? Se começa a chover, para mim é uma maravilha. Pois é. Às vezes não para. Às vezes, sim. Há alturas em que não é conveniente, mas quando estamos, em que estamos a fotografar, muitas das vezes ajuda, Claro. porque dá uma atmosfera que eu acho que é bastante característica do Parque Nacional. Não é? Nós temos aqueles, sei lá, 2, 3 meses de verão em que as coisas estão mais estáveis e há mais solinho e céus limpos, mas na verdade o Parque Nacional é muita porrada, não é? Durante o resto do ano. Pois A apanhei maior, lá. a maior parte dos dias são duros, não é? Sim, O que as pessoas veem normalmente são as cascatas e as lagoas no verão, em que tudo está muito calmo e muito tranquilo, mas no resto do ano aquilo é agreste. é força bruta que não convida ninguém a lá estar, na verdade. Eu tenho aí uma fotografia que te enviei, eu até acho que tenho aqui o vídeo da altura que a filmei, que é sobre, que tem um arco-íris, que é no Ribeiro da Dola, Tens aqui, que, tens. que é uma fotografia que naquele dia estava, não era bem neve, era Saraiva, mas os picos batiam na cara, parecia que cortavam, e era um vento. É. Eu tirei aquela fotografia e perdi o chapéu e nem sabia, nem conseguia segurar. Aquilo nem sequer era uma coisa absolutamente, É brutal. um barulho brutal. Esta aqui, estamos num dos pontos mais altos, estamos nos Carris, não é? Exatamente. Num dia. Um sítio onde eu nunca estive. Não? Nunca estive aqui, olha, mas gosto muito desta fotografia. Por acaso está muito gira. Um dia onde eu fiz uma coisa que não sei fazer, agora vou dizê-lo aqui, a sério, depois vou ser. Que foi o facto de eu me ter ido sozinho num dia de neve, que era uma coisa pouco aconselhável. Estava muito fechado, mas eu depois comecei a andar e achei, quer dizer, é aquele sentimento de tenho que fazer isto, tenho que fotografar isto neste dia. Já que estou aqui. Já que estou aqui, mas não é muito aconselhável fazer. Não. Portanto, é aquilo, não tentei fazer isto em casa, como estou a dizer, não tentei fazer isto sozinho. Fazer isto em casa, é mesmo. Depois cheguei ao fim do dia, arrependi-me, quer dizer, se calhar foi um bocado... Não é de arrependeste, pensaste que se calhar não devias ter feito, não é? Não, tenho certeza que não devia ter feito. Não é uma coisa responsável, não é? Tenho uma amiga, que é a Dorita, que é um especialista aí da Serra, que dizia sempre que há um senhor que diz que a Serra é uma senhora de muito respeito. E é porque às vezes acha-se muito, muito fácil andar na Serra e é muito fácil a gente perder-se, é muito fácil... não é assim uma coisa tão... Apesar de não ter grandes elevações nem nada, mas não é tão simples como que às vezes possa parecer. Até porque há locais em que, por exemplo, mesmo que haja mariolas ou que haja não sei o quê, se nevar muito, as mariolas também desaparecem, não é? É tudo igual. Se estiver a chover no bueiro, claro. E mesmo quando há mariolas, às vezes quando um gajo entra num prado, o prado não tem mariolas, não é? Só tem uma saída. E quando há no bueiro é tudo igual. A 1 metro é tudo igual. É muito complicado. Eu também naquela vez que fui durante a tempestade de Dora, lá para cima, atenção que eu equacionei sozinho. Não é? Porque estava a nevar muito, assim, tenho que fotografar esta porra. Mas até à última andei a tentar arranjar alguém para ir comigo, ainda bem que o fiz, porque depois de lá estar, eu pensava cá para mim, isto era uma louqueira completa, um gajo meter-se aqui sozinho. Porque se... estás completamente... És uma formiguinha ali que levas uma pancada e já foste, não tens hipótese. E pode acontecer. Eu já tive um acidente na Serra e estava acompanhado e caí perto dessa ribeira, caí de costas e bati com o ombro numa pedra, não bati com a cabeça por mera sorte e podia ter lá ficado. E numa situação absolutamente pacífica, atravessar um ribeiro. Em qualquer momento pode acontecer. E, por exemplo, quando fui na tempestade de Dora, um gajo mesmo com os pauzinhos de caminhada, etc., a ver onde um gajo põe os pés, eu posso dizer que em 2 dias devo ter escorregado para aí 50 vezes. Claro. E quer dizer, um gajo põe os pés, eu não vê onde é que põe os pés. Claro. É muito complicado. E lá está. Aquilo são situações extremas, mas mesmo em situações normais, é muito fácil a gente cair e aleijar-se. Claro. É muito complicado mesmo. Portanto, não façam isso em casa mesmo. E cá está ela, não é? Exatamente. Este aqui é o tal Ribeiro da Dola. Portanto, isto aqui, eu não sei onde é que isto é. Isto é, como é que tenho de explicar? Que é mais para as 7 Lagoas. Ok. Não é desse lado, não é bem aí. É do lado direito, é do outro lado. Em direção de Pitões, não é? Olhar para Pitões. Ok. Exatamente. Era o que eu desconfiava, mas
sobes a Corga da Abelheira, se quiser, e no fim, no alto da Estas Corga da Abelheira. montanhas aqui ao fundo é que me denunciaram isso, porque eu acho que as reconheci e as ver da Sesta de Lama Longa. É provável. Já não Eu acho tenho. que vi aquilo ao fundo e quando olhei para esta imagem, primeiro é este sítio que parece mais ou menos um planalto, não é bem planalto, tem aqui umas coisitas, mas quando estás lá em cima da Sesta de Lama Longa, olhas para baixo e vês um sítio muito aberto. E ao fundo acho que tens aqueles três picos mais pequeninos e foi por aí que eu fui mais ou menos lá, mas não tinha a certeza. Ok. Estava um dia de temporal absolutamente, nós estávamos a regressar, mas até se vê as nuvens a carregar, e depois era sim. chuva e vento absolutamente, parece aí, está tudo tranquilo, e um arco-íris e tudo. Está lindo. Pacífico. mas não estava muito pacífico. Não. Normalmente quando há um arco-íris não está muito pacífico. Não é um bom sinal, na verdade. Não é? É sinal que ou está a chover ao fundo, ou está a chover em cima de ti, ou qualquer coisa. Ou vem aí, ou está a chegar. Ou está a chegar, não são boas notícias. Mas é uma imagem gira, não é? E lá está. E são estes momentos que eu acho que a Serra dos Gerês nos dá muito, na verdade, porque... E lá está, isto não é possível isto é preciso estar lá um dia e ter sorte que aconteça. Sim. Portanto, não se pode marcar e esperar que aquele momento aconteça. Quer dizer, quem anda muitas vezes lá consegue apanhar muitos movimentos. Mas... Exato, e implica apanhar chuva, não é? Quase claro. sempre. E podes, como em todo lado, não é? Mas sim. Há sítios onde são mais previsíveis, onde nós podemos determinar... Sim, mas e há sítios onde também podes abrigar com facilidade, não é? Aqui não. Claro. Aqui não chegas ao carro no instante. E aqui, claro. Aqui não estás muito perto do carro. Não, aqui ainda por cima tem uma subida, neste caso já era uma descida, mas ainda era para aí 2 horas daqui até o carro. Estar a cair forte, não tens hipótese. E aquilo que estavas a dizer de cair na cara e aleijar-te, o granizo, assim, picos. Há uma fotografia minha também, que é de uma árvore no Vale da Gesteira, que vai dar lá acima à Rocela, em que, eu nesse dia, eu estava a fotografar, estava com um guarda-chuva, mas aquilo começou aqui de tal forma e a trovejar, que eu digo-te uma coisa, houve uma altura em que atirei o guarda-chuva para o chão, tinha medo que me desse um raio para cá acima. Guarda-chuvas ali, adianta pouco. Não, mas tinha que ser, porque eu tinha um guarda-chuva, porque já sabia que ia levar com muita chuva na máquina, mas não estava à espera, eu não estava à espera de todo de trovoada ou granizo. A previsão era chuva normal. Mas aquilo começou a cair de uma maneira, Jesus. Mas sabes que é mais altitude, a chuva normal ali transforma-se muitas vezes. Sim. Até vou deixar aqui o link para esse vídeo, para vocês verem que aquilo foi mesmo agreste. E lá está. São coisas que aparecem de um momento para o outro. Não é? O vídeo começa numa situação de sol e de repente ao fundo vê-se uma nuvem escura, chega e vai tudo para caralho. Aquilo ainda, às vezes são minutos. São minutos, são minutos. Mais perguntas que eu tinha aqui para ti. Já falaste, tocaste no ponto muito suavemente, mas eu vou-te fazer a pergunta na mesma. Portanto, tens aqui um livro. A minha pergunta é se há planos de haver outro. Ou algo semelhante, ou algo... Semelhante não. Semelhante de todo. Não é? Esse foi feito com este objetivo e esse objetivo está concluído. Depois eu acho que todos nós sentimos isto. Nós hoje somos massificados de imagem, quer dizer, nós hoje temos tanto acesso, tanto digital, não foi? Portanto, aquela transformação das máquinas para o digital e agora com as redes sociais, nós somos bombardeados diariamente, bombardeados aqui no bom sentido, com centenas de fotografias. O facto de a gente passá-las para o papel e faz isso, e vais fazer livro muito bem, mas no papel, o materializar, o tornar do digital no analógico, é que transforma numa fotografia, não é? Como dizia o Salgado, o Sebastião Salgado é que dizia que no computador só temos imagens, as fotografias são precisas ser impressas, para a gente materializar, para sentir. Há outros sentidos que são possíveis no papel, o tato, e há outro tempo de observação, portanto, as fotografias nós temos tanta oferta que vamos passando aquilo. Não damos atenção nenhuma àquilo, não é? Vamos fazendo um scroll contínuo e vamos parando numa outra coisa. 2 segundos com sorte e já está.
E depois temos outra, é que essa massificação trouxe-nos tanta coisa e de tanta qualidade que mesmo a qualidade já não nos capta a atenção, porque já vimos aquilo tantas vezes. Sim, Isso sim. é um desafio. Muitas vezes acho fotos absolutamente perfeitas, mas já não me dizem nada, Pois. porque estão perfeitas tecnicamente e de composição absolutamente, mas já vimos aquilo N vezes. E lá está. É mesmo muita coisa, não é? E depois, cada vez mais, também é mais fácil as pessoas tornarem as fotos. Ou melhor, é mais acessível a toda a gente as fotografias ter um impacto alto, não é? Porque se tirares uma fotografia com o telefone, Sim, isto tem uma inteligência artificial de tal forma que a fotografia fica logo. Há uns tempos estava num workshop em Pitões e estava a senhora lá com a Fátima, com a máquina de tripé, tirar a fotografia, umas montanhas em Pitões. E está lá com a máquina dela, direitinho, e depois vira-se para mim, oh, mãe, anda aqui. Eu estou a olhar aqui para o meu LCD e estou a ver isto. E olha o meu telefone a apontar para o mesmo sítio e pá, e a diferença é astronómica, não é? No telefone já está o céu, é que mesmo na pré-visualização, antes de carregares para tirar a fotografia, a tem processamento. pré-visualização já te está a mostrar a edição feita, não é? Que é uma coisa, pá, como é que alguém há de comprar uma máquina se quando pega no telefone, tira uma fotografia, tem um resultado muito mais imediato e pode Claro, partilhar logo, não é? A instantâneo. única vez em que eu vi este tipo de coisas a acontecer no preview é aqui no Olympus, quando ligo lá os filtros ND incorporados, consigo ver já no preview o arrasto com que fica, não é? Isso é fixe. Mas a diferença do LCD da máquina para um telefone Claro, não é tem nada a brutal. ver. Portanto, Sim, mas já telefones com ecrãs absolutamente sim, sim, sim. uma revolução. Por acaso ainda não percebi porque é que não puseram isso nas máquinas ainda, porque é que os ecrãs das máquinas não são parecidos com os telefones. Eu nem gostava de pagar mais de 200 euros ou 300. Deve ser os custos, imagino eu. Pois, sim, sim, sim. Mas quer dizer, caraca. Mas, mas estavas a dizer, então, portanto, no caso do livro, foi essa ideia de materializar fotografias no computador, e é uma coisa que vai ficar registado e que não se passa aí quando voltar a fazer, se voltar a fazer, neste momento não tenho nenhum plano para isso, terá que ser alguma coisa diferente, Sim, sim, sim. e há coisas que eu gostava de fazer e sei que não vou fazer, porque a vida não permite. Gostava muito de fazer uma fotoreportagem sobre a vida dos pastores e com um documental Ah, com registros de pessoas já de mais idade daqueles que tinham a vida mesmo de pernoitar na serra. sim, sim, Portanto, sim. é uma geração que está já tem muita idade. Portanto, a maior parte dessas pessoas, eu conheço histórias de pessoas que têm coisas que são absolutamente inacreditáveis, que me contaram, e eu, quando ouço falar aquilo, acho sempre que vai ser algo que vai se perder, porque mas já não é o próprio a contar a história, já não é, Exato, com o tempo isso vai ser, exato. e Conta é uma coisa acrescentou que eu gostava muito de, de fazer. Não vou fazer porque isso implicava uma dedicação que eu não tenho sim, tempo para isso, nem é um esforço que é gigante. reforço, Só em mas tempo, que era, dedicar a isso é brutal. que era um trabalho de acompanhar um pastor, a vida de um pastor durante um ano, Sim, na serra, se bem que já não era a mesma coisa, mas com uma parte documental. Mas isso era. Mas depois não sei, não faço ideia. Se eu um dia fizer, já não irei fazer. Provavelmente gostaria de fazer, mas isso o tempo dirá, sobre o que eles chamam aqui estes meus recantos, coisas fora ah, do mainstream, fora de sim, coisas sim, 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 sim. que menos pessoas conheço, Exatamente, exatamente. porque, porque é uma coisa que me motivava mais a fazer. Muito bem. Vamos lá ver o que é que tu nos reserva. Sim, mas não até eventualmente farei. É uma questão neste momento, isso também é como tu achas muito bem. Portanto, isso demora o seu tempo. Portanto, das fotografias que estão aqui no livro, apesar de muitas delas terem sido tiradas sem pensar em livro nenhum, tenho aqui fotografias durante 10 anos. Sim, Portanto, não sim. foi tirado numa. Não, e lá está. Eu também tenho pensado nisso e quando penso no que estou a fazer, eu tinha posto uma meta para mim e cada vez acho mais que isso é um erro. Do género, vou dizer que vou acabar isto daqui a X tempo. Epá, isso é quase impossível de... Cada vez me apercebo mais, lá está, é a minha primeira vez, portanto sou inexperiente, não é? E cada vez acho mais que isso pode ser um erro, porque as coisas não... Estas coisas, ainda há pouco, estava a falar com o Jacinto Policarpo, que também eu entrevistei, Sim, conheço. e estávamos a falar disso mesmo, que este processo criativo é impossível da gente ter
de termos uma janela Calendário. temporal fechada de uma forma tão rígida, porque não dá, não é? Porque as coisas não surgem. Por exemplo, se um gajo tem um objetivo de ter, sei lá, 10 imagens por ano para ir para um livro ou 20. Só que um gajo está a fotografar durante 5 anos. E depois, tu, durante esses 5 anos, não é? Por muito experiente que já sejas a fotografar, ou que tenhas um estilo já completamente solidificado, tu, passado 5 anos, olhas para trás, às fotos que tiraste há 5 anos atrás, e das 20 que tu escolheste, que só gostas, pai, de 2, meu. Exatamente. E as outras 18 já não as podes ver. Claro que sim. Não é? Até isso, até no caso do livro, porque é que eu fiz naquela altura? Porque se não fizesse, se estivesse outra vez a rever e a escolher fotos e ir outra vez aos sítios, nunca o fazia. Eu chego a certa altura assim, é isto e acabou. Porque senão eu dizia, agora não, ou esta não está suficientemente, ou não tem a qualidade que eu acho aceitável, vou lá outra vez. E isso é um processo infinito. Porque, como estás a dizer, chegas a uma certa altura, vais voltar outra vez a... Não dá. Portanto, nesse caso, às vezes, acho bem determinares uma data. Porque a partir desse momento tens que determinar, porque senão nunca o farás. Sim. Como estás a dizer. Sim. Senão nunca o farás. Há de sempre achar que... Precisas de mais uma ou mais outra, não é? É um balanço complicado entre ter uma data limite para acabar as coisas e não ter, basicamente. Mas acho que quando se tem... Eu, por acaso, eu também pus uma data limite, porque no dia 20 de outubro é a data do fural do Conselho, portanto o Conselho fez 500 anos, depois já nessa altura já tinha 501, e eu fiz a temporada, tem que lançar no dia 20 de outubro, e como era naquela data, já tinha marcado, falei, portanto, e fez a cerimónia de lançamento, estava lá a data marcada, e teve que ser. E, portanto, ou seja, se não, era capaz de ainda hoje estar aqui a dizer que estava a pensar fazer para o ano, porque é inevitável. Claro que depois vai chegar a uma certa altura que tu vais sempre olhar para trás, devia ter posto aqui, fazer aqui, mas isso é... Sim, mas isso é inevitável, não é? Há sempre coisas que podem ser feitas melhores e outras, se calhar, se fosse outra vez fazer pior, por isso não vale a vender por aí. Mas nessa altura temos sempre a solução, que é fazer outro. Exato. É o volume 2. É o volume 2. O que é que temos mais aqui? Eu gosto muito desta fotografia, cara. Pitões das Júnias. Eu também gosto. Também é um dia particular. Gosto porque a barragem foi na altura que teve manutenção, estava praticamente sem água e criou um conjunto de camadas de cores diferentes. É, porque é esta transição de cores quentes para cores frias, não é? Que basicamente está aquela, pelo menos a mim, dá-me aquela sensação de que onde tu estás confortável, estás quentinho, mas conforme vais subindo, as coisas vão ficando menos amigáveis e começas a entrar pela serra dentro e Pitões das Júnias é um sítio, pelo menos acho eu em particular, em que eu sinto-me assim um bocadinho mais, como é que é de explicar? Desconfortável, no bom sentido, não é? Eu gosto também muito de Pitões das Júnias. E aqui a vantagem da barragem estar vazia é que me permite ter esses avermelhados, esses tons. Sim. E quando a barragem está cheia não se consegue isso, porque como ela está agora, ela teve manutenção. E nessa altura estava praticamente vazia. E foi um dia aí também. Fomos até Pitões. O destino era Pitões, não foi aí. Mas isto foi a ir para lá ainda? E aí para lá. Okay. Pitões das Júnias. E aqui... Quem é que ali está? És tu ou não? Não, é um pastor. Em Fafião. Pois é, esta fotografia dizia Fafião, exatamente. É um pastor em Fafião que eu acho que está ali no... Gosto particularmente dela porque tem ali aquela silhueta ali como se estivesse a olhar para o infinito. Sim. Esta está... Eu não sei se estão todas no livro, mas esta aqui eu lembro perfeitamente. Está. Eu acho o simbolismo da foto ali do pastor na rocha e essa imensidão à frente, como se ele estivesse a apreciar é uma vida muito dura. A liberdade. Quer dizer, há sempre aquela visão romântica da vida do pastor, não é? Porque é uma vida duríssima. Toda a gente acha, esse não tem preocupações nem stress. Não. Mas ninguém quer ter a vida deles. É muito duro. Para ali acima, boa sorte. Com chuva, com sol, com neve, com frio. É uma vida dura. E tu, para além de teres posto as fotografias aqui no livro, em papel, tu costumas imprimir as fotografias sem ser, no caso do livro, costumas imprimir no sentido de as teres para ti ou de pegares nelas? Gostas de... Imprimo, sim, mas em formato mais pequeno, às vezes, até porque, lá está que ele estava a dizer, entre o ter, às vezes, no computador e no papel, e sabes também disso como eu, há sempre uma diferença
Há fotografias que no papel funcionam melhor que no computador e outras é o contrário. Sim, Às sim. vezes por tipo de edição, a gente às vezes imprime e não gosta muito. Sim, Aquilo, às vezes também o papel não é o certo e tem que se perder tempo com isso, não é? Há aí muita. claro, Um processo, é outro processo muito moroso que depois, quando as pessoas às vezes veem alguém a vender uma impressão e um gajo pede não sei quanto dinheiro por uma impressão, acham que aquilo, um gajo só chegou a tirar a fotografia, foi ali ao lado, imprimiu e já está pronto. e esse vai ser até estávamos a falar em vender, vai ser até um dos casos de eu breve texto concretizar o site, porque até por respeito a quem trabalha com isso, muitas pessoas acham que a gente deve oferecer as fotografias porque não deu trabalho, ou seja, É só e chegar portanto ali eles imprimem, quer e já dizer, está. e eu acho que é sempre complicado porque eles nem veem preço, mas acham, e eu acho que isso que é uma coisa errada, primeiro, em relação a quem faz isso com profissão e vendo Sim, fotografias para ganhar dinheiro. Portanto, se sim. alguém oferece, ou se, quer dizer, está ali no bocado, era como noutra Acabou. atividade qualquer, um Sim, mecânico oferecer a reparação do automóvel porque é amigo. exatamente. É porque é, exato. Mas há uma ideia ainda muito enraizada do que, não sei se também já te aconteceu, mas suponho que toda a gente Não, acontece. já. Claro que já aconteceu de pedirem imagens e dizerem que é só para isto ou é só para aquilo Claro. e que depois mais tarde pode não sei o que, não sei o que é que pode vir a dar para pagar. E a minha Eu, resposta tem sido sempre não, porque quer dizer, se começa a abrir uma exceção é por aí fora, não é? claro. E não pode ser. Não pode ser. E o que estavas a dizer de imprimir em pequeno, eu também faço isso, né? E tenho coisas deste género, e vou colando as coisas num caderno. Eu já ouvi-te a falar sobre isso. Sim, eu ouvi-te a falar sobre isso Num dos vídeos. num dos teus vídeos e achei muito interessante. E vou colando aqui. Por acaso ainda não comecei a escrever nele, porque também é preciso ter paciência para colar aqui. E já colei para aí umas, sei lá, para aí umas 50, o caralho. Mas agora tenho que imprimir outras 50 que estão para aí. E lá está, também é um dos meus processos para ir escolhendo o que é que vai acabar por ficar no livro, não é? O colar tens uma desvantagem, que depois quando quiseres ver como é que funcionam em posições diferentes, não consegues fazê-lo. Tinha que ser alguma coisa, porque às vezes. Sim. Assim, eu pensei nisso na altura, mas sei lá, não me preocupei muito porque este é mais um processo de ver se eu me canso de olhar para elas, percebes? Aquelas que eu me cansar e Mas depois às logo. vezes, mas às vezes quando estás a ler ou a ver o livro, elas funcionam bem se tiver, ou funcionam Claro, melhor sim. conforme estão emparelhadas. E às vezes Exatamente. olhas para uma fotografia isolada, ela parece uma coisa, E e se junto à estiver ao lado de outra outra, fica diferente, claro. faz um enquadramento. É um processo bastante complexo, não é? Pois é. Que E depois não. não é do dia para que a gente decide o que é que põe ou tira de um livro, não sei o que é. Mas é um processo agradável de fazer, eu acho. Eu estava aqui a hesitar, não sei se é agradável. É sempre... depois há de me dizer. É... Ora bem, este aqui é um daqueles sítios, ou não? Exatamente. Este é um daqueles recantos onde eu costumo ir, que é perto da minha casa, e é um sítio onde provavelmente foi o único a fotografar. Imagino que alguém lá tenha passado, Sim. mas nem sequer tem trilho, portanto é um caminho mais. Não tem um trilho de circuito de andar, portanto é mais no meio dos campos e que é um sossego. Portanto, eu às vezes utilizo estes locais, até por serem perto, como forma de captares ao final do dia. Eu sou professor e, portanto, depois de uma semana ou de um dia Cheio. de barulho, nada como ouvir estes barulhos que são muito mais tranquilizadores. Portanto, eu vou aí só mesmo pelo passeio. Às vezes fotografo, outras vezes Sim. fotografo e não uso para nada, e outras vezes. Mas quando Mas, falaste nisso, eu por acaso nunca tinha reparado na tua legenda das fotografias que tinha um PNG ou não tinha um PNG. Li sempre o nome dos sítios e havia sítios que aquilo não dizia nada. não dizia nada. Nunca tinha ouvido ou algo do género. E tenho ideia de sempre que eram esses sítios, vi para sítios que tinham assim ribeiras e coisas do género. Sim. Era a ideia que eu tinha. Até, sabes, não é? Nós aqui no Minho, em qualquer lado há ribeiras e águas, e então Sim. nestes dias é quase impossível a gente andar no meio daqui sem que nasça um ribeiro ou um ribeirinho. Já agora, para te localizar neste caso, esta foto, este ribeiro é aquele que vem de São João do Campo, depois Ok. continua, portanto, naquela pontezinha, como já conheço, só tentar localizar. Depois continuando a percorrer esse ribeiro, ele, mais abaixo passa aqui. Ok. Aqui estão elas, ou ela.
É ela. Aqui no caso, lá está aquele exemplo que tínhamos falado da importância da luz, portanto, este local é fotografado, já lá foi muitas vezes, mas neste dia, portanto, houve esta nuvem que eu tenho várias fotografias e ela percorreu esta nuvem, não, neste caso este espaço sem nuvem, esta luz percorreu aí a montanha, veio daquele lado, eu esperei que ela chegasse aqui e ela depois continuou, portanto, passou ali o foco pela montanha toda, e eu tenho várias fotografias com a luz Mas em vários é sítios. muito engraçado, sabes? Porque já vim aqui, não foi assim tantas vezes quanto isso. Devo ter estado a olhar para elas daqui, pai, 3 vezes. E das 3 vezes que lá estive, houve uma que não havia nuvens e das outras duas, olhando para elas daqui ou do outro lado qualquer, é engraçado. Porque mesmo a fotografia que eu tirei há pouco tempo, a luz é muito parecida com esta. E eu olho para elas várias vezes de outros sítios e é incrível como é que isto que está a acontecer aqui é uma coisa recorrente. Aparecer aquela mancha ali de baixo. Não sei se tens essa noção. Eu já lá fui também já fui lá com dias limpos. Sim. Lá está, irei aqui com um dia absolutamente de céu limpo, continua a ser imponente, mas em termos fotográficos Sim. é pouco, sim, pouco interessante. É que aquela mancha ali, aquela mancha que tens ali de luz, sim, a mim tenho a ideia que é um acontecimento recorrente ter aquela mancha naquele sítio. Eu parece que já vi aquilo acontecer várias vezes. Ou não sei. Não. De eu ter ido lá e quando lá vou, fico a olhar para aquilo muito tempo e aquilo vai acontecendo, não é? Eu vou gravando isso na minha memória, que parece que já vi aquilo muitas vezes, também pode ser isso. Tem lá umas rochas muito boas para onde se deitar, que tem aquelas formações geológicas, aqueles buracos. As para lavar a roupa. Lavar a roupa. É um sítio brutal. Mas essa nuvem percorreu, portanto, depois desapareceu daí, foi por lá, Sim. Continuou a percorrer, portanto, e deu ali uma luminosidade que eu gosto particularmente, porque parece estar ali. Ir aqui abaixo, a estes bosques, não sei se já lá estiveste aqui embaixo já. Já. Aqui nesta zona praticamente não há sítio onde não tenha estado, acho eu. Aquilo ali deve ter uns carvalhos de caraças lá para baixo, não? Ou não? Não tem. Tem coisas muito pequenas, tem vegetação muito, muito frágil. Tem uns pequenos ramos, mas não é muito fechado. Atenção que eu estou a dizer aí, não sei se necessariamente onde está a apontar, porque os trilhos não sei se passam aí. Agora estava a olhar. Não, ali não passa nenhum trilho, daquele lado, onde eu sei. Portanto, há sítios que são praticamente, não são inacessíveis, mas é muito difícil lá chegar. Se não for ali. Até porque depois aquilo está fechado e o que parece simples, mas chegas a certa altura não tens como passar. Já estive preso em vários sítios. Visto do mapa é muito lindo, mete lá os pés e depois arde. Claro, visto daqui parece que se vai lá no instante, mas não é bem assim. E cá está outra vez o teu amigo. O meu, só pusesse aqui, esta é mais recente, porque simboliza aqui, tem aqui 3 coisas que eu gosto. Gosto do Garrano, está ali no ar. E depois estou na Serra Amarela e em frente temos a Serra de Gerês. Temos aqui praticamente o parque, portanto isto é da Serra Amarela para a vista da Serra de Gerês. Exatamente. E temos aqui os Garranos à solta, livres, sem máscara, sem Covid. Sem Covid. Nunca mais, cara. Tem liberdade. Está na primavera, Serra Amarela e estão lá. Aqui, sim, já não me lembro qual é. Sim, foi. Isso é recente, deve ter sido ano passado. Eu, por acaso, tenho curiosidade de começar a ir à Serra Amarela. Eu tenho uma fotografia que tem umas cores espetaculares, acho que tu até comentaste, que também foi nesse dia. Tem uns roxos e uns verdes num vale. De repente não me lembro, mas é possível. Sim, eu depois mostro qual é. Que é também nesta zona e que na altura da primavera ganha aqueles tons. Tu até fizeste um comentário. Pode enviar que eu depois ponho aqui para o pessoal ver. Ok, eu digo-te já qual é. Não, a Serra Amarela por acaso tenho precisado lá ir porque aquilo parece-me ter. É muito diferente. Eu só vi aquilo ao longe, atenção. Ao longe e de cima no Google Earth. E é muito diferente dos Gerês, não é? No caso é menos agreste, menos montanha. Mais redondinho, não é? É assim. A Serra Amarela, aliás, o nome da Amarela, bem exatamente, imagino eu, que seja da parte. Na zona, na altura da primavera, ganha umas cores muito interessantes. Aquilo que no Google Earth, as fotografias são tiradas nessa altura, acho eu, e tens aquele lilás e o amarelo. Aquele lilás, o amarelo, sim, fazem aquilo. A urso e carqueja. Exatamente. Eu até já te envio depois a foto
e já tem um bom exemplo das tonalidades que aquilo ganha É muito, na altura da... é muito mais cinzento, não é? Tudo granito, todo exposto, e aqui está mais tapada a serra, não é? É menos agreste deste É mais lado. agreste. E temos aqui Outro recanto outro recanto. também, Muito exatamente. Também é, portanto, já não é na serra. Eu Não. estava a falar aqui, há freguesias aqui muito próximas, que é onde às vezes vou amanhã perder um tempo, neste caso ganhá-lo, fazer umas pequenas voltas, portanto, mais próximo daqui e sem necessidade. Portanto, são os tais recantos que eu falo e que me dá prazer em fotografar porque são menos conhecidos. Se bem que este, quando a gente fecha, podia ser noutro sítio qualquer, porque não se apercebe. Mas de qualquer forma, é sempre, dá-me um especial prazer andar nestes locais mais reservados ou menos conhecidos. Isto aqui, já estamos de volta à serra, não aqui? Não, aqui também está, esta minha receita também, eu gosto muito desta foto, porque, primeiro pelas camadas que são proporcionadas, está um final de tarde e começou a chover torrencialmente e parece uma cortina que vem a caminho, portanto na altura que estou a tirar a fotografia não está a chover onde eu estou, mas a chuva parece que está ali que vem em cortina a cair absolutamente num peso e criou parece que há uma distância entre a parte está para lá da cortina e do que está para lá de cá. E aquilo era um final de tarde que é em Brufo. Brufo, ok. Isto vê-se que não é no Gerês porque estás a ver que não é... É para o lado, não. Neste caso é de Brufo virado para a zona de... Olha, para a tua zona, para a Póvoa. Exato, até porque aqui não é, as montanhas têm toda a vegetação em cima, não é? Está tudo coberto de vegetação. Não há pedra, não há pedra à mostra, não é? É vista da serra, praticamente, da Brufo, mas é vista para o outro lado. É praticamente junto ao restaurante O Canhado. Ok. É um bocadinho antes. Ok. Portanto, ali naquela estrada, e portanto eu vinha ao trabalho e fui por lá, porque era mais cedo, e depois começou a chover torrencialmente e criou um cenário que eu gosto particularmente. Andas sempre com a máquina no carro? Quase sempre. Quase sempre. Quase sempre. Isso não se devia ter dito, que é para assaltar Eu digo quase sempre. Aqui não... Aqui é tudo gente sério. E acho que esta é a última. Esta também é a caminho dos Carris. Ok. Portanto, é na zona do... E também gosto particularmente, também foi um dia um bocado agreste, quer dizer, foi em fevereiro, na altura. Às vezes aqui a neve cai em abril e maio. Eu quando fui a Portugal em 2018, em 2019, nevou em abril, exatamente. Aquela foto que eu falei, que estava a levar com aquele cacete em cima do granizo, havia neve na serra e acho que foi em abril. E aqui foi em fevereiro, lembro que... E cheguei lá acima, não conseguia almoçar porque tirava as luvas, não conseguia, as mãos gelavam, não conseguia abrir a comida, se pusesse as luvas também não conseguia, e portanto viemos para baixo sem comer. Mas gosto particularmente de lá os agarrar naquela serenidade, num ambiente agreste, e depois este regato quase que a encaminhá-los, que me leva ali em direção no percurso deles sossegadinhos. Sim. E nós aqui numa dificuldade e eles lá continuam a vida deles. Imagem é gira. Com certeza que não devem estar muito confortáveis também, não é? Pois imagino que não. Mas estão mais equipados, estão mais preparados que nós para se aguentarem. Estão, de certeza. Essa foto já tem aí 10 anos, talvez. Okay. 10 não, 8 anos, talvez. Okay. 8 anos é capaz. E planos, tens planos a nível fotográfico, não estou a dizer nada sério, né? Planos a título do teu hobby ou como é que tu encaras isto? Já falámos um bocado que podes vir a fazer uma coisa ou outra, mas há assim alguma coisa que salte ou nada de especial? Neste momento não, eu gosto de dizer, e como vou fotografando coisas que por prazer, por hobby, portanto não faço disto de profissão, nem tenho a pretensão, até costumo dizer que nem tenho sequer a pretensão de dizer que sou fotógrafo, não sou fotógrafo, tiro fotografias e como hobby tento, hoje em dia torna-se mais fácil que quando a gente tem alguma vontade melhorar, porque temos muitos processos, quer dizer, quem quiser levar isso mais a sério tem muito por onde aprender. Essa informação Exatamente, é? Pode contratar, pode falar com o Mário e faz um workshop. Ora. Mas é verdade, quer dizer, hoje em dia só quem tiver vontade de aprender é muito mais simples. Sim. É muito acessível.
E isto é, se a gente só faz sentido se tivermos paixão, porque senão também não, se não tiver paixão também não vale fazer isso. Portanto, eu faço isto como um hobby e vou fazendo isto sempre, e até por uma questão de saúde mental. Faz-me bem o sair, faz-me bem o sair para fotografar. A fotografia, como estou a dizer, muitas vezes como um ato solitário, faz muito bem. Sair um dia sem objetivo, não é, o objetivo não seja a fotografia, mas é o facto do ato de estás ali com o tripé e tiras e não tiras e passam ali, quando dás por ela passou um dia e aquilo absolutamente sem tudo para perceber. Se depois no fim o resultado dessas fotografias ou daqui a uns anos eu achar que aquilo tem alguma substância, ou fazer alguma coisa para fazer algum projeto, eu acho que é fazer ao contrário, ou seja, ir fotografando e depois no fim, se o resultado for, se eu achar que vale a pena ou que tem qualidade para isso, farei. Se não achar, também não vou fazer só por fazer isso, acho que não vale a pena. Eu fiz este livro exatamente por paixão, achei que, se repararem, depois ele tentei agrupá-lo ou ordenar por ordem cronológica do ano, portanto, começar no outono e percorrer até ao verão, que é uma altura onde tem muito menos fotografias, é uma altura que eu praticamente nem sei, porque no janeiro não se pode andar no verão, e os locais também são menos interessantes fotograficamente. Portanto, era tentar fazer, e isso fez-me sentido naquele momento, fazê-lo. E fez todo sentido, com os amigos que tinha para os textos, com o contexto onde fiz. Se daqui a um ano ou dois fizer sentido outra coisa qualquer, farei. Mas vou deixando fluir com o tempo. Não se esqueçam, se quiserem um livrinho, estão aqui embaixo os dados todos. E só mais uma coisa, que tem um projeto contigo, vamos daqui a uns tempos. É verdade. Esperem aí, pode ser. Exatamente. Daqui a uns tempos a gente avisa aí. A gente avisa. Que está a cozinhar. Não sei, se não puder dizer isto, cortas. Não, podes. Podes. Acho que sim. E por acaso nem me tinha lembrado disso, mas é uma boa ideia. Fiquem à espera, porque há aí uma coisa interessante, que pelos vistos estávamos os dois a pensar no mesmo e não sabíamos. Ou melhor, ele já tinha pensado nisso antes de mim e eu pensei há pouco tempo e falei com ele e pronto. Vamos unir esforços para que seja possível. A juntar esta comunidade. Tem que ser. Muito bem. António, muito obrigado pelo teu caminho aqui. Foi fixe. Desculpa? Podes pôr, sempre quiseres. Muito bem. Muito bem. Pessoal, muito obrigado por estarem aí. Já sei que há muitos de vocês que aguentam aí uma horinha a ouvir-nos a falar. É muito agradável saber que vocês gostam das nossas conversas. E para a semana a mais. Um abraço, António, e até breve. Obrigado. Um abraço, mano.